Sejamos todos sempre muito bem-vindos a mais uma noite de Evangelho. Primeiro a gente vai aos recados da noite. A gente pede a gentileza para desligar o celular, né? Ou manter aí no modo vibratório para que não incomode. A gente pede também a gentileza para manter o silêncio, lembrando que o silêncio é uma prece. A gente sempre indica, né? Para quem conhece alguém que está passando por alguma adversidade aí, a gente tem as nossas caixas de vibração, tá? Tanto para os irmãos encarnados, quanto aos irmãos desencarnados, que a gente sabe que às vezes está passando por alguma fase aí. Fica aí a dica da nossa caixa de vibração, né? Também ao lado a gente tem a nossa caixinha de sugestões, né? A gente tem aí sugestões de temas de palestra, sugestões de cursos, enfim. Fiquem à vontade, né? Nesse mês de fevereiro deu-se início aí ao curso, né, do estudo mediúnico. Então fica o convite, tá? Todas as quartas-feiras, sempre online, né? Às 20 horas. Então quem fez, a gente convida para refazer, que é sempre muito bom estar aprendendo e reaprendendo. E quem não fez, a gente convida também a estar fazendo, que particularmente eu sou fã, é muito bacana. E a gente também tem o estudo do livro A Gênese, né, do Allan Kardec, também online, das 9 às 10 horas, aos domingos, de forma quinzenal. Então, os interessados aí que queiram, favor de se informar lá na recepção da casa, tá? Agora vamos à nossa psicografia da noite, intitulada de Romeiros, né? Muitos romeiros foram atingidos. Nós estávamos a caminho de Aparecida quando fomos atingidos por um caminhão. Nossas vidas foram ceifadas e nosso maior desejo e promessa a Jesus, a peregrinação. Depois entendemos que era a hora da partida. Foi muito difícil ficarmos calmos e mantermos o fervor religioso que antes tínhamos. Disseram que era a hora do testemunho e que é nos momentos difíceis que a fé é provada e que temos de dobrar os joelhos e orar. Jesus não nos abandona. Por mais pareça incongruente algumas circunstâncias, tudo está certo nos planos de Deus. Saber que pelos pensamentos e atitudes podemos nos libertar dos pecados só aumenta a vontade de chegar cada dia mais perto do Pai. A religião nos aproxima de Deus. A promessa de Jesus em nos libertar de todo o mal é cumprida diariamente através do esforço em praticar o bem, amando e perdoando. Gratidão aos amigos por nossa participação aqui, os Romeiros de Aparecida. A mensagem ela foi recebida no dia 3/1/26. Agora eu peço licença para fazer uma rápida oração. E assim, Jesus, nós agradecemos, Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos comungar, Senhor, de suas palavras, do seu amor e de nossa amizade. Que o Senhor possa dilatar os nossos sentimentos para uma melhor absorção da sua lição trazida aqui hoje. Mais uma vez, Mestre, muito obrigado pela rica oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a palestra fica à mercê do nosso amigo Carlos. Boa noite. O que eu fiz aqui? Só Deus sabe. Só um segundinho. Abriu. Então, boa noite. Como o irmão disse, o Felipe, meu nome é Carlos, sou colaborador aqui da casa.
para o pessoal do Facebook, que talvez me conheça. Estou vendo umas carinhas meio novas, eu posso estar equivocado, então por isso que também estou me apresentando um pouco melhor hoje. Toda reunião, a casa ela passa por expositor da noite, e cada noite é um expositor diferente. Um tema para a gente estar conversando, para a gente estar batendo um papo aqui com vocês. E o tema que a Marcela, que é a responsável por fazer essa escolha, passou hoje foi Ante o Cristo Libertador. Isso é baseado num texto de Emmanuel, o Espírito Emmanuel. Você tem na Bíblia, nos Evangelhos, uma passagem onde Jesus diz: eu sou a porta. Isso está em João, capítulo 10, versículo 7. E baseado em cima dessa frase, Emmanuel faz um texto que a gente vai encontrar no livro Fonte Viva. Eu vou ler o texto, depois a gente vai estar conversando. Segundo os Lexos, dicionário, tá? O Emmanuel de vez em quando tem mania de falar difícil. Segundo os Lexos, os dicionários, a palavra porta designa uma abertura em parede no chão, ao resto do chão, uma abertura, ou na base de um pavimento oferecendo entrada e saída. É uma porta. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecer saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, posses que se acabam, transitórias, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem a porta da riqueza amoedada, dinheiro, e depois de acolhidos acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem de um momento para o outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, desejosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celeste, e nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. A gente vê que o Emmanuel é bastante enfático nesse texto, que também é uma característica dele. Mas por quê? Porque ele está querendo chamar a atenção, ele está querendo fazer uma advertência para a gente sobre os caminhos que a gente escolhe. Quando a gente fala em portas aqui, portas são escolhas. Portas aqui representam as escolhas que nós fazemos. E não se trata simplesmente de escolher se eu vou vir no centro hoje ou não vou vir, se eu vou na casa do meu pai amanhã ou se eu não vou. Ele está falando aqui de escolhas de modo de vida. Como eu vou viver a minha vida? Qual vai ser o meu norte? Qual vai ser o caminho que eu vou seguir? E essas escolhas, elas estão muito baseadas num princípio que é muito caro dentro do Espiritismo, que é o do livre-arbítrio, as nossas escolhas. Quando eles dizem que são portas enganadoras, que dão entrada, mas não dão saída, não é que a porta se fecha atrás da gente, magicamente, ou que alguém chega e fecha a porta. É que quando a gente faz escolhas, muitas das vezes, somos nós mesmos que fechamos essa porta, ou somos nós mesmos que andamos tanto numa direção que depois a gente não tem coragem de voltar. A gente não tem coragem de voltar atrás e passar de novo por essa porta. A gente não tem coragem de fazer o caminho inverso para buscar uma outra alternativa. Isso é muito comum, faz parte da teimosia humana. Então, quando ele está falando de portas aqui, ele está falando de escolhas. Escolhas que dependem da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. E o grande problema é, realmente, depois que nós fazemos essas escolhas,
voltar atrás nela, perceber o erro, é difícil. E ele vai falar, curiosamente, de praticamente 4 situações. Se a gente prestou atenção no texto, eu sei que eu li ele um pouco rápido, mas ele está falando aqui de riqueza, poder, prazeres da vida e fama. Basicamente ele está falando dessas 4 coisas, que não são necessariamente ruins, tá? Nada do que está falado aqui é ruim em si só. O problema é o que a gente faz com isso, é a maneira como a gente vive isso. Vamos falar então um pouquinho de cada um deles aqui. Quando a gente fala do caminho da riqueza, qual que é o grande problema do caminho da riqueza? O Espiritismo diz, os Espíritos numa questão, não vou lembrar agora qual que a prova da riqueza é às vezes até mais perigosa que a prova da pobreza ou da doença. E por que ela é mais perigosa? Porque a prova da riqueza, ela mexe muito com as nossas tentações, né? Com a questão do nosso egoísmo. Aliás, quase tudo aqui a gente vai estar falando de egoísmo, ganância e orgulho. Basicamente desses 3 sentimentos. A riqueza, ela mexe muito com a possibilidade de fomentar o nosso egoísmo, percebendo que normalmente quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Porque uma das características da vida material e de todos os prazeres que são ligados à vida material, e ele fala aqui em efêmeros, é isso. São prazeres que normalmente duram muito pouco. A gente tem o prazer de comprar aquele carro novo, zero. Essa felicidade não dura mais que um mês, depois a gente esquece. A gente compra um relógio novo, não dura mais que um mês. A gente vai para uma festa legal, faz uma viagem boa. As felicidades que a gente desfruta no mundo físico, e a gente confunde felicidade com momentos felizes. O mundo físico nos proporciona momentos felizes. Então a riqueza tem esse lance, ela pode mexer muito com essa questão do nosso egoísmo, e quando a gente tem muito também mexe com a questão do nosso orgulho, a gente começa a se achar a última bolacha do pacote, a cerejinha do bolo, melhor que todo mundo. E não é isso que os evangelhos vão ensinar para a gente. Ter não é errado. Inclusive na questão 922, quando Kardec, sabendo que nesse mundo não existe realmente uma felicidade plena, ele pergunta, mas tudo bem, qual que é o pouquinho de felicidade que seria para todo mundo aqui na Terra, que dá para todo mundo ter? A resposta dos Espíritos são 3 itens. E o primeiro item é material, não é espiritual. O primeiro item é posse do necessário. Não vou entrar no mérito aqui do que é necessário, do que a gente pode chamar de necessário. Mas o primeiro item é, você tem que ter o necessário para viver. Isso é material. Então ter não é errado. Como a gente tem, pode ser. A maneira como a gente se relaciona com o ter pode ser. As outras 2 coisas aí são espirituais. Se você tem a posse do necessário, a segunda coisa para ter essa felicidade que a gente pode ter na Terra, consciência tranquila. É o famoso botar a cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo. E a terceira coisa, fé no futuro. E aqui a gente vai entrar quando a gente falar da história de Jesus ser a porta da abundância. Então a riqueza tem isso. Como eu uso a riqueza? Dizem que os espíritos vão perguntar lá para a gente, quando a gente chegar do lado de lá, não o que eu construí, o que eu comprei, mas quantas lágrimas você enxugou ou deixou de enxugar com todas as posses que lhe foram dadas? Eu não estou falando só de milionário não, tá? Tem gente que às vezes consegue ser egoísta com um pouquinho, né? Aí depois ele vai falar do poder, que é sempre bem ligado com a riqueza, não obrigatoriamente. Existe uma frase que não é espírita, mas é de um filósofo cujo nome agora me falha, que ele disse que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Dizem que o poder é pior que a pior das drogas, ele é mais viciante que qualquer droga que a gente possa imaginar. Poder vicia. E a gente percebe isso quando a gente vê, sei lá, olha o noticiário. Quando você vê um mega empresário falando que se ele tiver que patrocinar um golpe de Estado para ter acesso a um certo mineral, ele vai patrocinar mesmo e acabou, porque ele pode. Quando outra pessoa acha que ele vai atuar num país
e não é ele que tem que se adequar à lei do país, mas é o país que tem que se adequar às suas vontades. Mas quando a gente pensa muito nessa história de poder, a gente pensa muito nisso, né? Do grande milionário, do ditador. Mas quantos pequenos ditadores familiares não existem no mundo? Aquela pessoa, homem, mulher, pai, mãe, filho às vezes, que é o ditadorzinho da sua casa. Porque tem um pouquinho de poder, consegue ter esse poder dentro da família. Ou então aquele chefinho, aquela pessoa que acabou de ser promovida, ganhou um pouquinho assim de poder. E às vezes você vê que ele tem prazer de exercer esse poder. E às vezes ele manda, ele dá ordem simplesmente para falar, eu posso. Como é que é? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Onde eu trabalhei tinha um rapaz que todo ano ele juntava presentes para distribuir no Natal. Ele era motorista de ônibus. Ele juntava dele mesmo, do bolso dele, dos amigos dele. E ele sempre pedia para trabalhar na noite de Natal e fazer a última viagem, porque ele enchia numa casa que ele tinha no trajeto da linha dele, os presentes, e quando ele ia passar lá, e o ponto final era numa comunidade, ele passava lá, enchia o ônibus, botava uma roupa de Papai Noel e ia lá entregar os presentes. Não é que teve um gerente que mudou lá? E todo ano ele trocava, todo mundo deixava ele folgar no ano novo para trabalhar no Natal por causa disso. E o gerente proibiu ele de fazer isso. Para quê? Qual a utilidade? Tinham 10 motoristas que aceitavam trocar com ele. Não é que não tinha ninguém que queria trocar. Aí a gente fala do poder, né? Então o poder não é só o grande poder. A gente tem poder. E aí o que Jesus ensina para a gente? O poder é ruim? Não. O poder depende do que eu faço com ele. O mesmo poder que eu tenho de oprimir, eu tenho de ajudar. Aliás, quando a gente diz que Jesus falava muito isso, eu não vim ser servido, eu vim servir. O servir é nesse intuito. O servir aqui não é ser serviçal. Não é ser aquela pessoa que fala assim para tudo, que obedece tudo. Aliás, Jesus, muitas vezes, ele batia de frente com quem era poderoso. O servir é se colocar à disposição do próximo. Sabe aquela história do amar ao próximo como a si mesmo, que Jesus ensina? O servir é colocar-se à disposição. Tinha um filme que eu assistia. Tudo bem, é filme, é ficção, mas o personagem era incrível. É um diretor que chega num hospital público e ele vai fazer uma reunião com todos os chefes de equipe, com o pessoal. E toda vez que ele vai falar com o povo, ninguém conhece ele, todo mundo com medo. Estão achando que ele vai chegar e falar, olha, eu quero que muda isso, quero que muda aquilo. Com todo mundo que ele vai falar, ele começa a conversa com uma pergunta. O que eu posso fazer para ajudar você e o seu setor? Poder a serviço. Ele não chegou impondo, ele queria ouvir. O que você precisa? Como eu posso te ajudar? E esse poder não é ruim. Esse poder é bom. Mas o problema do poder é que, assim como a riqueza, ele atiça o nosso orgulho, a nossa vaidade. É gostoso falar eu mando. Mas o poder também pode ser bom, como Jesus ensinou. Depois a gente vai falar dos prazeres. Prazer aqui é tudo, tá? Luxo, conforto, bebida, comida. O que vocês mais conseguirem pensar que seja prazeroso. Como tudo na vida, também tem um defeito, acaba. A riqueza pode acabar a qualquer momento. Eu conheci gente que era rica, tinha 10 empresas e acabou a vida sem nenhuma, tendo que pedir favor quando a esposa ficou doente para fazer uma cirurgia. Mas se não acabar em vida, a gente morre, né? Quando a gente desencarnar, a gente não leva. Poder, a mesma coisa. Os prazeres têm até um complicador maior. Porque quando a gente fica muito apegado aos prazeres da vida, a gente, segundo o Espiritismo, a gente fica com o nosso espírito muito materializado, muito apegado às coisas daqui. E se é verdade que na hora que eu morrer, o corpo fica, vai para o caixão, vai ser cremado, e as necessidades do corpo, na verdade, ficam aqui também, porque se não tem corpo, não tem a necessidade. Mas tem uma coisa que não é do corpo. A necessidade física é do corpo, mas vontade e desejo
não são necessidades, são sentimentos, são pensamentos. Vontade e desejo são do espírito. E isso a gente pode levar para o lado de lá. E se a gente estiver muito apegado nos prazeres da vida material, mesmo que nós não tenhamos necessidade desses prazeres lá, a gente vai continuar tendo o desejo, a gente vai continuar tendo a vontade. E os espíritos ensinam que esse desejo e essa vontade não satisfeitos podem criar uma situação muito chata para os espíritos, uma situação, eu não gosto de usar o termo dor, mas uma situação de dor emocional, de sofrimento emocional. Eu quero, mas eu não posso. Eu quero sentir de novo, mas não tem como. Eu tenho necessidade de comer aquilo ou de fazer aquilo, mas não tem mais. Esse apego excessivo, e é por isso que os ensinos falam em desapego, budismo fala em desapego, Jesus falava em desapego, larga tudo e segue-me. Não é que ele também queria que todo mundo largasse tudo para seguir ele, mas eram ideias nesse sentido. Aprende uma coisa, o que está aqui acaba. Nós vivemos para o mundo de lá. O que é imortal não é esse corpo. O que é imortal é o nosso espírito. Então, a gente tem que preparar o nosso espírito para quando a gente chegar do lado de lá. E no caso do espiritismo, a gente também acredita em reencarnação. E quanto mais a gente vai se desapegando, já vai resolvendo os nossos problemas em cada reencarnação, menos problema a gente vai acumulando e deixando para resolver na próxima. Talvez sejam menos expiações, talvez sejam provas não tão difíceis. À medida que a gente vai resolvendo as coisas, a gente também vai facilitando a nossa vida. E depois vem a fama. A fama vai parecer muito com essa história do prazer. É claro que todo mundo gosta de ser reconhecido. Se uma pessoa, por exemplo, quando a gente fala em fama, a gente pensa em artista, né? Claro que se um artista é um artista, ele quer ser reconhecido pelo trabalho, por ser um bom cantor, um bom ator, uma boa atriz. Deve ser gostoso o reconhecimento. Mesmo como profissional, quem aqui que tem uma profissão não gosta de ser reconhecido entre os seus pares, seus colegas de trabalho, entre as pessoas que têm a mesma profissão, como um profissional competente? Todo médico gosta de ser reconhecido como um bom médico, um cirurgião que é modelo, que é exemplo, que é referência, até para os colegas de trabalho. Mas aqui a coisa volta. O problema é como eu vou me relacionar com isso. Porque a fama, assim como os outros, também tem a mania de estimular orgulho, vaidade. E fama também pode acabar. Quantos exemplos a gente tem na vida de gente que foi muito famosa e hoje ninguém mais fala? Pessoas que perderam a vida, que se mataram porque perderam a fama. Elas deixaram de ser elas passaram a ser a sua fama. Sem esse referencial, elas não eram ninguém. E esse é o perigo. Você percebe que a gente está, no final das contas, sempre volta nos mesmos sentimentos? Egoísmo, orgulho, vaidade, ganância. Porque fama também traz prazeres. Está tudo interligado, não é só ter muito famoso. É fácil conseguir certos prazeres no mundo físico. Se eu tenho dinheiro, eu consigo muitas vezes a fama, nem que seja comprada. Tudo é mais ou menos interligado, e tudo vai girando. E eu estou sempre girando em torno de vaidade. Primeiro desse, egoísmo. O resto é tudo filhotinho. Então, egoísmo é o paizinho, e o resto é filhotinho. Ganância, orgulho, vaidade. Tudo isso é fruto do egoísmo. E onde é que está, então, a história de que Jesus é a porta da abundância? A primeira coisa, o que é vida abundante? É a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer. Abundante aqui, ele está se referindo ao quê? À vida do espírito. E ela é abundante porque o espírito é imortal. Mas na verdade a gente não está falando, quando fala em vida abundante, em quantidade de vida, porque imortal todo espírito é.
Seja ele bom ou ruim, ele continua sendo imortal do mesmo jeito. Nós estamos falando aqui em qualidade dessa vida. Porque se a gente segue o caminho de Jesus, qual que é o caminho de Jesus? Amar ao próximo como a ti mesmo. Tem um filósofo que eu gosto, o Clóvis de Barros, ele fala assim: o filé mignon do cristianismo é o servir ao próximo. Ele fala uma outra palavra também, mas eu não vou falar aqui porque não cabe. Mas eu gosto do jeito que ele fala. O filé mignon, a coisa bacana do cristianismo que Jesus ensinou, é o servir ao próximo. Por quê? Porque quando a gente se para de pensar na gente como sendo o centro do universo, que o mundo gira em torno do nosso umbigo, e a gente começa a se preocupar com a necessidade do outro, primeiro que a gente começa a ver que a gente nem tem tanto problema assim. Ou se tem gente que tem problema na mesma quantidade e até mais. E na medida em que a gente vai fazendo isso, e é uma experiência pessoal que a gente só tem se a gente passar por ela, a gente percebe que aquela sensação de bem-estar, lembra o consciência tranquila? Que é uma das 3 coisas que a gente precisa para ter felicidade. Essa sensação de bem-estar, de ter sido útil, de ter ajudado, de ter colaborado para o crescimento de alguém, de ter colaborado para a educação de alguém, de ter enxugado uma lágrima, de ter sido um ombro de apoio, que esse prazer acaba sendo uma coisa tão grande. Tem um outro expositor que eu sigo que ele fala que às vezes a gente começa a fazer o bem preocupado em ganhar um lugarzinho melhor no céu. E ele fala que até não é errado, desde que você faça o bem, mas que esse bem que a gente faz pensando em ganhar um lugarzinho melhor no céu, não dá para chamar de virtude. Virtude é só quando a gente começa a fazer o bem dentro da lei da caridade. Como é que é a lei da caridade mesmo? Caridade é fazer o bem, é fazer o certo de forma totalmente desinteressada. É quando a gente faz o bem pelo bem. A gente faz o certo simplesmente porque é certo. E a gente nem se preocupa mais se vai ganhar um lugarzinho melhor no céu. A gente faz porque é legal. Isso é virtude. E é só quando a gente desenvolve a virtude, e eu brinco que se o malandro soubesse como é bom fazer as coisas direito, ele faria por malandragem. Porque quando a gente fala de felicidade, o Espiritismo vai ensinar que a verdadeira felicidade não é aquela que é baseada nas coisas materiais, mas que são baseadas no espírito. Essa felicidade a gente só alcança pela nossa evolução. É quando a gente vai conseguir um dia fazer aquela transposição de espírito imperfeito que a gente é hoje para espírito bom, ou espírito de segunda ordem. Eles vivem sim já num estado que a gente pode chamar de felicidade. Não são perfeitos, mas eles não têm mais expiação, porque eles são incapazes de ter sentimentos ruins. Se eles não têm sentimento ruim, eles não têm erro para corrigir. Mas eles ainda têm provas a passar, porque eles ainda têm coisa a aprender. Mas a gente só vai dar esse salto evolucionário, é isso que o Espiritismo ensina, se a gente conseguir trocar defeito por virtude. E a principal virtude é a caridade. E é por isso que Jesus é a porta que dá isso. Porque o que Jesus ensina para a gente? Acabei de falar: amar ao próximo como a ti mesmo. E Ele nos faz promessas de consolação, né? Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. Ele nos diz das muitas moradas da casa do seu Pai, que são esses, entre outras explicações que a gente pode dar, são as muitas vidas que a gente vai ter por aqui, para poder desenvolver, para poder crescer, mas também são as muitas moradas, mundos, em que a gente vai poder viver, talvez uma vida melhor. E talvez um dia até transformar esse planetinha nosso aqui, azulzinho, um pálido ponto azul, como diria Carl Sagan, num mundo de regeneração, e talvez, quem sabe, um dia, num mundo até de felicidade. Isso tem que dar o primeiro passo. A gente está meio longe, tá? Vamos ser sinceros, né? Mas a ideia é essa, a gente tem que acreditar que é possível. A gente não pede isso na oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino? Venha a nós aqui também. É no nosso coração, na nossa alma, mas é também no mundo.
Jesus vai nos ensinar a importância do desapego. Que a verdadeira felicidade, meu reino não é desse mundo, não está aqui, mas está lá. Que é para essa felicidade que eu tenho que me preparar. Por isso que Jesus é a porta que dá vida abundante, porque dá uma vida de qualidade, uma vida onde realmente a gente vai saber o que é felicidade, e não apenas momentos felizes como é o que a gente sabe hoje. E isso a gente começa praticando a primeira de todas as leis, o amor. Amar ao próximo sobre todas as coisas. E praticando a lei de caridade. Aliás, por que se o amor é o mandamento maior, a máxima espírita é fora da caridade não há salvação? Alguém pensou nisso já? A lei maior não é amor? Então a gente não deveria falar fora do amor não há salvação. Isso a gente já conversou aqui. Amor é sentimento. Mas sentimento parado não faz nada. Eu posso ficar aqui amando vocês a noite inteira e não vai mudar a vida de ninguém. Caridade é o amor em movimento, é o amor colocado em prática, é o amor transformado em ação. Caridade envolve uma lei mais completa, que é a lei de justiça, amor e caridade. É por isso que fora da caridade não há salvação. Mas caridade depende de eu ter esse amor e colocar esse amor em prática. E na verdade é isso. Jesus é a porta que nos leva, se a gente quiser, para esse caminho. A gente tem que fazer a escolha. Mais do que fazer a escolha, aí vem a parte mais difícil. A gente tem que trabalhar para isso. Então vamos começar. Hoje, amanhã. O importante é começar. O bom espírita não é aquele que é perfeito. A gente conhece o bom espírita pela vontade de domar as más tendências e tentar melhorar um pouquinho. Vamos tentar melhorar um pouquinho a cada dia. Vamos tentar conhecer os ensinamentos de Jesus um pouquinho mais a cada dia. Mas principalmente vamos tentar viver esses ensinamentos. E aí sim a gente vai poder falar em vida abundante. Uma boa noite. Um beijo no coração de todos. Mais uma vez, Jesus, com os corações enriquecidos com suas palavras, nós agradecemos, Mestre, por mais esta oportunidade de aprendizado. Humildemente te pedimos, Senhor, que todo o amor que emana desta casa neste momento possa alcançar aos lares, aos corações mais necessitados, Mestre. Que o Senhor possa nos guiar na sua paz e em segurança até aos nossos lares. Que assim seja, graças a Deus.